não cabe dizer que não ajudar a Ucrânia é algo de direita ou esquerda. Não ajudar a Ucrânia é contra o interesse nacional geopolítico americano. Ponto. Por quê? Porque você vai ceder um dos territórios mais importantes do mundo para a Ucrânia. Um dos grandes pensadores da geopolítica, o Mackinder, disse que quem controla o leste europeu controla o Heartland. Quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo. Quem controla a Ilha Mundo domina o mundo. Essa é uma das grandes teorias geopolíticas. Então, se a Rússia controlar a Ucrânia, que é o maior país da Europa e é o maior país do leste europeu, a Rússia está consolidada para controlar o Heartland. Se ela está consolidada para controlar o Heartland, ela está numa posição de destaque para controlar a Ilha Mundo e, consequentemente, o mundo. Ah, não, mas essa teoria não serve. Beleza, então você quer jogar fora a geopolítica e traz a ideologia do Marx versus sei lá quem e vamos ficar falando só disso. Então, essas pessoas, elas ignoraram que existam outros campos de conhecimento e outras teorias que explicam o mundo, e elas reduziram todas essas teorias a uma discussão banalizada de direita e esquerda. Muito ridícula. Ridícula para quem está olhando o jogo macro, de poder macro. Então eu não consigo entender isso. Não faz sentido para mim você falar, não, você vai dar a Ucrânia para a Rússia e tá tudo bem. Deixa a Rússia dominar a Ucrânia. Isso é uma catástrofe geopolítica no tabuleiro para os Estados Unidos, para a Europa. Entregar a Ucrânia para a Rússia é uma catástrofe geopolítica. É você perder um daqueles territórios mais estratégicos no jogo de war. Aquele território que você conecta com outro continente, tipo o Brasil, né, que conecta a América do Sul com a África, porque do Brasil você pode atacar a África. É tipo isso. Você perdeu um dos territórios mais importantes. E isso é pura geopolítica. Agora, se você quiser falar de ideologia de esquerda e direita, desculpa, ideologia de direita e esquerda não explica disputa de poder internacional. Então você está usando a ferramenta errada para entender o que está acontecendo no mundo. E assim, essa teoria não serve. Tá bom, qual teoria geopolítica você quer? O do domínio dos oceanos? A teoria do Mackinder é que a Terra vale mais. Quem dominar o maior continente do mundo vai dominar o mundo. A teoria do Mahan é quem dominar os mares, as águas, vai dominar o mundo. Supostamente tem um embate entre essas duas teses. E aí tem uma terceira tese, que é quem dominar as costas vai dominar o mundo, que é a teoria do Spikman. Você vai ter que usar alguma dessas para explicar o mundo geopoliticamente. Existem outras, tal, mas para não complicar muito. Então, assim, esse pessoal ficou fanatizado, né? Ficou enlouquecido com direita e esquerda em tudo na vida deles, e a vida deles não tem sentido sem ficar repetindo mantras de direita e esquerda, e aí as coisas não fazem sentido. Não faz sentido falar de direita e esquerda em certos temas, não faz. Nesse ponto, né, nós começamos o nosso papo falando sobre a posição ideológica do presidente brasileiro. Uhum. E aí ele não está considerando questões geopolíticas, ele está... Isso. Sabe quem que cometeu um grande erro geopolítico para ser populista? A Merkel, na Alemanha. Sim. Porque ela escolheu falar assim, eu vou desativar as usinas nucleares. De onde vai vir a energia da Alemanha? Constrói mais um gasoduto aí com a Rússia. Ela relevou o elemento geopolítico. Qual é o elemento geopolítico? A Rússia é o país na melhor posição para dominar o Heartland. Sim. Pois você vai depender, a Alemanha, você que é uma potência continental terrestre, vai entregar a sua dependência energética para um outro país. A Merkel não estava preocupada com geopolítica. Ela rasgou a geopolítica. Ela foi puramente ideológica. Ela acenou para quem? A base ambientalista, ela acenou para uma série de coisas. Ela quis pegar o elemento da política doméstica, nacional, alemã, e foi com tudo. Legal. Qual o custo que isso teve geopoliticamente para a Alemanha? Imenso. A Alemanha está numa posição ultra vulnerável com o avanço da Rússia. A vitória da Rússia na Ucrânia deixa a Alemanha numa posição ainda mais vulnerável, geopoliticamente falando.
para quem só entende o mundo do ponto de vista ideológico, não vai entender o que significa isso. Sim. O Lula, geopoliticamente falando, para mim, comete um grave erro, porque ele está acenando para a ideologia. Ele está ignorando a geopolítica. Mas ele pode se dar o luxo de fazer isso, que o Brasil está numa posição lá no cantão. Olha, em última instância, pode, porque o Brasil é marginal. Está localizado numa área marginal do mundo. Mas o quanto que o Brasil precisa do resto do mundo em outras áreas. E geopoliticamente, o Brasil depender única e exclusivamente da China não me parece estratégico. Se entregar todas as suas fichas de comércio, de exportação a um único país, não me parece que isso é uma estratégia geopolítica ponderável, mesmo que a gente esteja num território distante, isolado, e não vamos ser vítimas de um ataque ou de uma disputa por uma área estratégica do mundo. Tem outras maneiras que a geopolítica pode afetar a gente. E uma delas é depender demais de um único país. No caso, a China. Então, o Brasil caminhar cada vez mais para perto de Rússia e China, já sendo a China o nosso maior parceiro comercial, me parece errado. Do ponto de vista de você gerir o risco do seu investimento, um dos princípios número 1 ou fundamentais de gestão de risco de investimento é diversificação. Sim. Coloque seus ovos em várias cestas. Tu fica totalmente dependente do Você está totalmente exposto à oscilação, ao movimento daquele único ativo que você tem. Sim. Tudo indica que o discurso que está ganhando mais força é o discurso Trump, é o discurso Milei na Argentina. E aí, no Brasil ainda isso está incerto, porque não tem uma liderança, né? O Bolsonaro está afastado da eleição, né? Mas você vê uma crescente vencedora nesse discurso? Acho que Iniciando com Milei, eu não consigo passando passar pelo uma Trump. grande tendência, porque eu acho que a vitória do Trump, ela está em grandíssima medida ao fracasso que é o Biden. E não é tanto pelo mérito do Trump, mas é porque o Biden é muito ruim. É muito fraco. Ele está doente, ele é idoso. Ele não tem condições. E os democratas não foram capazes de falar, você não pode ser o candidato. Não foram capazes de tirar a vice e falar, nós vamos colocar outro vice para vender uma outra chapa, de um outro jeito. Ou seja, eu não acho que isso é uma tendência da direita. O que o Trump fez nos Estados Unidos foi muito grave. E isso manchou muito, mas é que o Biden é muito ruim. Eu acho que na Argentina tem um efeito retardado, né, atrasado. Os argentinos conseguem ficar mais presos ao populismo, a todas essas coisas há muito mais tempo. E a queda da esquerda não tinha acontecido na Argentina ainda. Eles ainda estavam vivendo a mesma época de sequências que a gente quebrou aqui, né, com a saída do PT e tal. Eles não fizeram isso, eles continuaram. E a América Latina inteira foi para a direita e a Argentina continuou ali. Então eu só acho que é um efeito retardado, né, atrasado da Argentina. Eu não consigo ver uma grande tendência entre Trump e Milei e, então isso é uma nova onda da direita no Brasil. Eu não vejo assim. Ou na América do Sul. Eu acho que é uma... Eu hoje entendo que é uma coisa mais ainda... são situações pontuais de cada um desses lugares. É porque esse movimento aconteceu ali em 2016, 2018, né? O que eu acho é que pode ser que mais para frente um pouco a gente comece a ver isso. Mas não está claro para mim que tem uma tendência, uma guinada já. A gente tem, sei lá, 2 anos de... um ano e pouco de... Não, 2 anos não, um ano e pouco de Lula. A eleição foi no final de 22. Assumiu o primeiro em 23. Tem 1 ano, então. Um pouquinho mais de 1 ano. Porque é muito pouco. Esse movimento da direita, ele não sustentou muito, né? É 4 curto. anos e o Trump foi curto, Bolsonaro foi curto. E na América do Sul, vários outros países da mesma forma. Isso. Porque não fizeram direito. Para mim, essa é a culpa. O problema dessa história é que os representantes da direita
eram muito ruins. Muito ruins. Se eu tô dizendo que parte da vitória nos Estados Unidos do Trump é porque Parte do Biden. é porque o Biden é muito ruim, parte do curto domínio, né, ou prevalência da direita na América Latina ou no mundo, é porque os representantes dessa direita eram muito ruins também. Sim, sim.